Na história do povo de Israel, poucos nomes evocam tanto peso profético quanto o de Efraim. Não apenas por ser uma das tribos mais poderosas do Reino do Norte, mas porque passou a representar todo um sistema de governo marcado por rebelião, alianças imprudentes e autossuficiência espiritual. Quando lemos o livro do profeta Oséias, percebemos que o nome Efraim aparece repetidamente como sinônimo de um povo que preferiu a política à fidelidade, os acordos com nações pagãs ao invés da submissão à vontade do Deus de Israel. Efraim, na profecia, se tornou um retrato espiritual de tudo aquilo que acontece quando líderes e nações confiam mais em estratégias humanas do que na direção do Altíssimo. Neste capítulo, vamos entender como essa tribo influente assumiu um papel central na decadência de Israel e porque suas decisões continuam sendo um alerta vivo para os nossos dias. Para compreendermos o peso espiritual do nome Efraim no contexto profético, é preciso voltar ao cenário histórico do cisma que dividiu Israel após a morte do rei Salomão. Com a ascensão de Jeroboão, que era da tribo de Efraim, o reino do norte foi estabelecido com capital em Samaria e passou a reunir 10 das 12 tribos. Desde o início, o projeto de Jeroboão foi marcado pela insegurança e pela tentativa de manter o controle político a qualquer custo. Em 1 Reis 12, vemos que ele criou um sistema religioso alternativo, com bezerros de ouro e um sacerdócio paralelo, tudo para evitar que o povo subisse a Jerusalém para adorar no templo. Essa ruptura espiritual, que começou como uma jogada estratégica, logo se tornou uma espiral de idolatria, alianças erradas e distanciamento irreversível do Senhor. Ao longo dos anos, Efraim continuou sendo liderança dominante do Reino do Norte. E é por isso que, nos escritos proféticos, especialmente em Oséias, seu nome aparece com tanta frequência. Quando Deus diz, em Oséias capítulo 5, versículo 13, quando Efraim viu a sua doença e Judá a sua ferida, Efraim foi até a Síria e enviou ao grande rei. Ele está denunciando a lógica carnal por trás das decisões daquela liderança. Em vez de se humilhar diante de Deus, Efraim recorre aos impérios do mundo. Em vez de buscar a cura no arrependimento, buscou proteção nos braços de seus próprios inimigos. Aqui não está apenas o erro político, mas uma traição espiritual profunda. Era como se o povo dissesse: Deus não é suficiente. Precisamos de aliança com o poder humano para sobreviver. A Assíria, nesse contexto, era uma superpotência brutal e expansionista, temida por todos os povos da região. Para Efraim, fazer uma aliança com ela parecia um movimento astuto, afinal, garantiriam proteção contra inimigos como a Síria e até mesmo contra o reino de Judá. Mas essa aliança teve um custo altíssimo. Em vez de libertação, trouxe opressão. Em vez de segurança, trouxe escravidão. Anos depois, os próprios assírios destruiriam o reino do norte, deportando os israelitas e diluindo sua identidade entre as nações. Tudo aquilo que parecia uma solução rápida se revelou um desastre espiritual. E isso nos ensina algo poderoso. Toda vez que buscamos salvação em alianças carnais, cedo ou tarde colheremos ruína. Oséias utiliza imagens fortes para descrever Efraim. Ele é comparado a uma pomba enganada e sem entendimento, Oséias capítulo 7, versículo 11. A um pão que não foi virado, capítulo 7, versículo 8. E até mesmo a um boi rebelde que se recusa a ser guiado. Essas metáforas revelam um povo instável, superficial, orgulhoso e incapaz de perceber sua real condição espiritual. E não era por falta de avisos. Deus levantou profetas, enviou palavras, ofereceu caminhos de volta. Mas Efraim insistiu em sua autoconfiança e em sua diplomacia com o mundo. Em última análise, não foi a Síria que destruiu Efraim. Foi a confiança de Efraim na Assíria. Foi sua recusa em depender totalmente do Senhor. E essa lição é tão atual quanto necessária. Não são apenas as ameaças externas que nos derrubam, mas as escolhas internas que fazemos quando nos afastamos da aliança com Deus. Hoje, quando olhamos para os sistemas deste mundo, governos, instituições, líderes, alianças humanas, é fácil cair na tentação de pensar que nossa segurança depende deles. Assim como Efraim, muitos cristãos têm sido seduzidos pela aparente estabilidade que o mundo oferece. Colocam sua esperança em eleições, partidos, movimentos sociais ou líderes carismáticos. Esquecem que o reino de Deus não se edifica com alianças humanas, mas com corações rendidos à soberania divina. O drama de Efraim não é apenas uma página da história antiga. É um espelho profético. E neste espelho,
Todos nós somos convidados a nos olhar com seriedade. Quais são as alianças que temos firmado sem consultar ao Senhor? Antes de mergulharmos ainda mais fundo neste alerta profético, preciso fazer uma recomendação valiosa a você que ama estudar as Escrituras com profundidade e reverência. Se você é daqueles que valorizam o contexto histórico, teológico e doutrinário da Bíblia, então preste atenção. A Bíblia de Estudo King James atualizada, edição 2025, com letra hipergigante e capa dura, é uma verdadeira preciosidade para quem busca crescer no conhecimento da verdade. Ela traz uma das traduções mais fiéis às escrituras originais, com notas de rodapé riquíssimas e profundas, que vão fortalecer sua caminhada espiritual e seu discernimento nos tempos difíceis em que vivemos. E o melhor, ela está com mais de 60% de desconto no link que está aqui na descrição. Não perca essa oportunidade de ter uma Bíblia completa, lindamente produzida e espiritualmente edificante. Clique agora no link na descrição e garanta a sua. O reino da Síria ao norte, o crescente poder de Judá ao sul, revoltas internas, pressão econômica e, acima de tudo, o avanço implacável do Império Assírio. Diante desse cenário, os líderes de Israel começaram a enxergar alianças políticas como a única saída plausível. Eles acreditavam que o caminho da diplomacia e dos tratados internacionais era mais eficaz do que confiar plenamente no Deus que os tirou do Egito. E assim, movidos por medo por uma lógica puramente humana, iniciaram acordos secretos com os assírios. Aparentemente, parecia uma jogada de mestre, mas espiritualmente foi o início do colapso. A sabedoria humana, quando despreza a vontade de Deus, planta sementes de destruição. Oséias descreve esse comportamento como o de um pão que não foi virado. Imagine um pão colocado sobre as brasas. De um lado, parece assado e bonito, mas do outro, está cru, encharcado e impróprio para o consumo. Essa é a imagem espiritual de Efraim. Superficialmente, parecia maduro, estratégico, diplomático, mas por dentro havia podridão espiritual. Essa aparência de sabedoria, muitas vezes elogiada pelos reinos vizinhos, era apenas uma máscara que escondia uma alma corrompida pela idolatria, pela autossuficiência e pela ausência da direção divina. Era um povo instável, que buscava ajuda onde quer que houvesse poder, sem discernimento, sem fidelidade, sem oração. Essas alianças eram costuradas com tramas políticas, tributos financeiros, casamentos diplomáticos e promessas de fidelidade militar. Mas a Assíria, como qualquer império mundano, não estava interessada em proteger Israel. O objetivo deles era controlar, explorar, subjugar. Isso é profundamente simbólico. Muitas vezes, alianças que parecem trazer segurança a curto prazo, na verdade, nos escravizam no longo prazo. Hoje, vemos o mesmo padrão se repetindo em muitos contextos. Igrejas, líderes e cristãos comuns firmando alianças emocionais, políticas e espirituais sem consultar o Senhor. Parcerias com plataformas, movimentos ou pessoas que oferecem influência, visibilidade ou recursos, mas que silenciosamente comprometem a integridade da fé. Mas o que está em jogo é muito mais do que resultados visíveis. É o destino espiritual de uma geração. Oséias clamava com veemência, denunciando não apenas os pecados individuais, mas o espírito de infidelidade que contaminava toda a nação. O povo se acostumou a buscar soluções carnais para problemas espirituais, e isso gerou uma insensibilidade coletiva. Quando a aliança com o mundo se torna mais forte que temor ao Senhor, Deus permite que o homem colha as consequências de suas próprias escolhas. O juízo começa não com raios ou guerras, mas com silêncio. Um silêncio que revela o afastamento total da presença divina. O que aconteceu com Efraim não ficou apenas no passado. A grande tragédia espiritual do Reino do Norte, registrada com dor nas palavras de Oséias, continua a ecoar nos nossos dias, não como história morta, mas como alerta profético. O espírito de Efraim não morreu com o colapso de Samaria. Ele sobrevive em toda mentalidade que substitui a dependência de Deus pela confiança em estruturas humanas. Em cada decisão tomada por medo, conveniência ou cálculo político, sem buscar a direção do Senhor, o espírito de Efraim se manifesta mais uma vez. E talvez, mais do que nunca, estejamos vivendo um tempo em que essa antiga atitude voltou a dominar o coração de muitos que, como Efraim, foram chamados para liderar, mas se corromperam no caminho.
Efraim, como vimos, não era uma tribo qualquer. Após a divisão do reino, ela se tornou o centro nervoso do Reino do Norte. Era numerosa, influente e estratégica. De suas fileiras saiu Jeroboão I, o primeiro rei do novo reino, o homem que institucionalizou a idolatria ao erguer bezerros de ouro em Betel e Dan, rompendo de forma deliberada com o culto no Templo de Jerusalém. Betel, que significava Casa de Deus, tornou-se um dos maiores polos de apostasia da história de Israel. E tudo isso partiu do coração de Efraim. Por isso, Oséias, ao denunciar os pecados do povo, não fala com Israel em termos genéricos. Ele se dirige a Efraim, não apenas como uma figura política dominante, mas como símbolo emocional e profético de alguém que tinha tudo para permanecer fiel, mas preferiu se prostituir com os poderes deste mundo. Essa escolha carrega um peso ainda mais dramático quando lembramos de sua origem. Efraim era filho de José, o mesmo José que resistiu à sedução no Egito, que permaneceu fiel em meio à prisão e que foi exaltado por Deus diante de Faraó. Efraim, descendente de um homem íntegro, tornou-se símbolo da infidelidade. Isso nos ensina algo profundo. Nem sempre a fidelidade dos pais garante a firmeza dos filhos. A linhagem pode ser santa, mas a escolha precisa ser renovada em cada geração. E, profeticamente, isso aponta para um tipo de apostasia que surge de dentro. Não estamos falando de um inimigo externo, mas de uma corrupção que nasce no meio do povo, entre aqueles que deveriam ser os pilares espirituais da nação. Quando líderes espirituais trocam a dependência do Espírito Santo por influência, fama, alianças políticas e narrativas seculares, o espírito de Efraim volta a tomar forma. Nos dias de hoje, esse espírito se revela em muitas frentes. Vemos igrejas que moldam suas mensagens de acordo com interesses partidários. Mas o reino de Deus nunca foi construído com atalhos. Ele se edifica com fidelidade, mesmo que isso custe influência, dinheiro ou segurança. O espírito de Efraim também pode estar presente em decisões pessoais. Quando alguém entra em um relacionamento sem consultar a Deus. Quando uma família busca segurança financeira a qualquer preço, mesmo comprometendo princípios. Quando líderes espirituais tomam decisões estratégicas sem jejum, sem oração, apenas baseados em pesquisas de opinião ou resultados visíveis. Essas atitudes, embora lógicas, são traiçoeiras, porque revelam uma fé baseada no que se vê, não no que se crê. Oséias, em sua dor profética, não denuncia apenas um povo rebelde. Ele lamenta como quem perdeu um filho. Em Oséias capítulo 11, versículo 8, ele escreve com lágrimas nas entrelinhas: Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Esse é um dos versículos mais emocionantes da Bíblia. Mostra que Deus não é indiferente ao desvio de seu povo. Ele sente, ele chora, ele resiste ao juízo porque ama. Mas ainda assim, se não houver arrependimento, a disciplina virá. E é nesse ponto que a mensagem de Oséias se torna tão relevante para nós. Deus está nos chamando a romper com o espírito de Efraim, a rejeitar toda a dependência dos sistemas humanos, a voltar a confiar exclusivamente em Ele, mesmo que pareça loucura aos olhos do mundo. O chamado que ecoa do texto sagrado é claro. Não basta parecer espiritual por fora, é preciso estar íntegro por dentro. O pão que não foi virado, como diz Oséias, engana os olhos, mas não sustenta a alma. E um povo que aparenta sabedoria, mas está espiritualmente cru, logo será esmagado pelas consequências de suas escolhas. Hoje, muitos estão mais preocupados em parecerem espirituais do que em realmente dependerem de Deus. Vivem de estratégias, marketing, acordos. Mas o Senhor continua procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se quisermos romper com o ciclo de Efraim, precisamos aprender a confiar quando tudo diz para negociar. Precisamos obedecer quando tudo diz para ceder. E, acima de tudo, precisamos permanecer fiéis mesmo quando a pressão é esmagadora. Só assim o espírito de Efraim será vencido, não com força, nem com poder, mas pelo Espírito do Senhor. Poucos livros da Bíblia carregam um peso emocional tão profundo quanto o livro do profeta Oséias. Em suas páginas, não encontramos apenas denúncias proféticas e alertas escatológicos, mas um retrato comovente do coração de Deus diante da infidelidade do seu povo. O relacionamento entre o Senhor e Israel é descrito com imagens fortes e simbólicas: adultério, prostituição, abandono, reconciliação.
Mas no centro desse drama espiritual, há um nome que pulsa como um grito entre as linhas: Efraim. E não é por acaso. Oséias usa o nome dessa tribo como se fosse uma pessoa amada, escolhida, honrada, mas que se entregou à infidelidade. E é por isso que cada vez que Deus fala Efraim, o tom não é apenas de julgamento, mas de tristeza, de saudade, de dor. Porque Efraim era o coração do reino do norte, e o coração se partiu. Em Oséias 11, um dos capítulos mais intensos e ternos da profecia, ouvimos a voz de Deus como a de um pai ferido. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Verso 1. E nos versículos seguintes, ele descreve como ensinou Efraim a andar, como tomou nos braços, como guiou com cordas de amor. Mas o povo não reconheceu, não se lembrava, não dava ouvidos. E então, no versículo 8, o clímax emocional explode. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Perceba o detalhe. Efraim e Israel são usados juntos, mas têm significados distintos. Israel carrega o peso da aliança, da promessa, do pacto eterno com Jacó. Efraim, por outro lado, simboliza a quebra dessa aliança. É o nome do traidor, do rebelde, e ainda assim, Deus não quer deixá-lo ir. Esse é o paradoxo do amor divino. Um Deus que poderia, com justiça, abandonar seu povo, mas escolhe persistir no amor, que poderia destruí-lo com um sopro, mas prefere esperar, chamar, perdoar. É essa graça incompreensível que dá profundidade ao chamado ao arrependimento em Oséias. Não é um convite seco, impessoal, religioso. É um clamor apaixonado, um apelo de quem ama. Em Oséias capítulo 6, versículo 1 ao 3, lemos: Vinde, e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou, e nos sarará. Fez a ferida, e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Essa passagem, que muitos veem como uma alusão profética à ressurreição, é antes de tudo um chamado à restauração. Uma esperança de que, mesmo após a disciplina, ainda há cura, ainda há vida. Mas o arrependimento exigido por Deus não é superficial. Não basta um ritual. Não é uma religiosidade momentânea. Em Oséias capítulo 6, versículo 4 ao 6, o Senhor lamenta: A vossa piedade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Aqui, o Senhor revela que seu desejo não são práticas vazias, mas transformação genuína. Deus não quer alianças políticas, aparências religiosas ou palavras vazias. Ele quer um coração quebrantado, um espírito contrito. Ele quer que Efraim, que cada um de nós, volte para casa. Nesse ponto da profecia, sentimos que Oséias está travando uma luta interior. De um lado, ele vê o juízo inevitável que se aproxima. Do outro, ele clama por arrependimento. É como se o profeta estivesse no meio de uma ponte, tentando impedir o povo de pular no abismo. Ele conhece o fim, mas ainda acredita no milagre. E é essa tensão que torna o livro de Oséias tão poderoso. Porque ele nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda chama. Mesmo quando o pecado se tornou institucionalizado, como foi com Efraim ao construir os bezerros de ouro, ainda há uma porta aberta. Ainda há tempo de romper as alianças com a Síria e restaurar a aliança com o céu. A voz de Oséias ecoa como uma trombeta em nossos dias. Em tempo de crise moral, de confusão ideológica, de alianças políticas com propósitos questionáveis, de compromissos espirituais diluídos por conveniências sociais, a mensagem de arrependimento é urgente, mas não como imposição religiosa, e sim como reconciliação amorosa. Deus está dizendo à igreja, aos líderes, às famílias, aos indivíduos: volta para mim, rompe com os teus ídolos, rasga o teu coração, não as tuas vestes. Confia em mim, não nos cavalos, nos carros, nos homens. O chamado é profundo, radical, inadiável, e não podemos ignorar o que esse chamado revela sobre o próprio Deus. Ele não é um ditador implacável. Ele é um pai ferido, um esposo traído, um pastor que deixou as 99 para buscar a que se perdeu. O uso do nome Efraim no livro de Oséias tem essa carga dramática por um motivo. Deus está lidando não apenas com um povo, mas com uma história de amor que foi rasgada.
E é por isso que o tom do livro oscila entre ira e ternura, entre julgamento e misericórdia. Porque amar alguém que insiste em trair exige mais força do que julgá-lo. E Deus, que é amor, continua insistindo. Hoje, esse mesmo Deus continua dizendo: como te deixaria, ó Efraim? Se essa frase ecoa no seu coração, não endureça, não negocie mais com a Síria, não confie mais em soluções humanas. Volte para o Senhor com integridade, porque só Ele tem o poder de sarar o que foi ferido, de restaurar o que foi quebrado, de ressuscitar aquilo que parecia morto. E o tempo para isso é agora. E eu quero fazer agora um pedido especial. Se este vídeo falou com você, se abriu seus olhos, se trouxe luz para decisões que você precisa tomar, compartilhe. Alguém ao seu redor pode estar prestes a firmar uma aliança perigosa. Pode estar confiando na Síria moderna, seja em forma de ideologias, pessoas ou estruturas, e só precisa de uma palavra para despertar. Seja você esse instrumento. Compartilhe este conteúdo com seus irmãos de fé, com seus líderes, com sua família, e fortaleça essa rede de discernimento espiritual que Deus está levantando nestes últimos dias. E se você deseja continuar recebendo conteúdos como esse, com profundidade bíblica, discernimento profético e aplicação prática para os nossos dias, então se inscreva agora no canal. Ative o sininho das notificações, porque temos muito mais vindo por aí. Aqui, a verdade da palavra é proclamada sem máscaras, sem interesses humanos, com temor e tremor diante do Deus vivo. E por fim, eu oro para que você seja guardado, que a sua vida esteja firmada na rocha, que sua casa esteja blindada pela aliança com o Cordeiro, que sua mente seja protegida pelo Espírito da verdade, que você nunca se curve diante das pressões do mundo, nem negocie a verdade do Evangelho por conforto, influência ou aplausos. Que você tenha a coragem que Efraim não teve, a coragem de dizer não às alianças carnais e sim à obediência radical, porque o tempo está se esgotando e Deus ainda está chamando.